Olá pessoal do canal Parábolas de Fé, que bom que você clicou aqui neste vídeo, seja muito bem-vindo, bem-vinda, espero que você goste muito deste conteúdo. Estou aqui com o Eduardo, com o Daniel e que Deus abençoe muito a sua vida. Não se esqueça de se inscrever no canal ativando o sininho, deixar um like, curtir o vídeo e também o seu comentário, os seus pedidos de oração. Deus abençoe por intercessão da Virgem Maria. E Salve Maria Imaculada! E vamos então agora a acompanhar o Santo Evangelho de hoje comentado. Mas antes, nos colocando na presença de Deus, rezando. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de hoje, desta terça-feira, 18ª semana do Tempo Comum, hoje dia 2 de agosto. E o Evangelho é segundo São Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 36. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genesaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ave Maria, Mãe do puro amor, dai-nos a graça da obediência e da docilidade à palavra de Deus, para que, repletos de sabedoria, possamos irradiar a luz de Cristo em nossos corações. Amém. Vamos então agora refletir, meditar este Santo Evangelho de hoje, que é riquíssimo, que nos ensina muitas coisas. Depois que a multidão comeu até se saciar, nós vimos no Evangelho de ontem que Jesus alimentou 5.000 homens, fora crianças e mulheres, mas que quis contar com os discípulos e eles apresentaram 5 pães e 2 peixes a Jesus. E entregaram tudo a ele para que, através desta disponibilidade, Jesus realizasse o milagre da multiplicação dos 5 pães e 2 peixes. E nós vemos a continuação que, depois que a multidão comeu até se saciar, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente.
Jesus que conta com cada um de nós, com essa nossa disponibilidade e que ao mesmo tempo nos envia. A vida do cristão não é uma vida cômoda. Eles poderiam ter dito, já realizei aqui, já fiz a minha parte, Jesus realizou um milagre através de mim, alimentou uma multidão, então agora eu vou descansar e está tudo certo. Não, nós temos que estar sempre disponíveis para que o Senhor nos envie para outros lugares, para outros corações. Existe uma grande multidão que precisa ser alimentada. Hoje já somos quase 8 bilhões de habitantes no mundo. E quantas pessoas ainda precisam ser alimentadas com a palavra de Deus, com o nosso testemunho, e Deus conta com cada um de nós, conta com o nosso sim a Ele, com a nossa total entrega aos seus planos, a nossa vida, a nossa história, a nossa família, nós entregamos a Jesus. E será que nós teremos dificuldades nessa nossa caminhada? Será que vai ser uma caminhada tranquila? Nós vemos no próprio evangelho de hoje que não foi fácil. O que aconteceu? Os discípulos foram à frente de Jesus, estavam ali na barca, seguiram à sua frente e Jesus estava despedindo as multidões. E depois que ele despediu as multidões, ele subiu ao monte para orar a sós. A importância de estarmos em comunhão com Deus na oração. O próprio Jesus orou ao Pai, nos mostrando que é fundamental a nossa oração, nos dando o exemplo de estarmos em constante comunhão com o Pai. E a oração nos proporciona isso. E aí, Jesus orando, a noite chegou e os discípulos estavam na barca, já longe da terra. E essa barca estava sendo agitada pelas ondas. O vento era contrário. Eram 3 horas da manhã, representando a nossa vida, que teremos sim que enfrentar mares revoltos, teremos que enfrentar ventos contrários, teremos que enfrentar dificuldades, mas não estamos sozinhos. O Senhor está conosco. Os discípulos eram pescadores e ficaram com medo daquele mar agitado. Imagine, os pescadores que estavam acostumados com o mar, com o rio, mas que ficaram com medo. Assim também, nós quantas vezes nos sentimos pequenos diante da grande dificuldade que temos que enfrentar? Quantas vezes nos oprimimos e pensamos, vacilamos, mas será que eu vou conseguir passar por tudo isso? Que a gente possa rezar. Não dizer, Senhor, olha que grande dificuldade eu tenho que enfrentar, mas não. Dizer a essa dificuldade que nós temos um grande Deus e que está conosco e que vai nos auxiliar para passar por tudo isso. E Jesus foi até os discípulos, Jesus que não é indiferente ao sofrimento, às dificuldades dos discípulos, e foi andando sobre o mar, representando a sua divindade. Ele que é, sim, o Criador do céu e da terra, Jesus sendo Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, tem o poder sobre as forças da natureza, e foi até os discípulos andando sobre o mar. E os discípulos ficaram com medo, mas é um fantasma, e gritaram a Jesus, mas o que ele disse? Coragem, sou eu. O Senhor que se aproxima de nós e que acalma o nosso coração e nos fortalece, nos proporcionando coragem, e diz, coragem, sou eu estou contigo e você vai passar por este mar que está agitado, por esses ventos contrários aí na sua vida. Que esse evangelho nos dê a segurança para enfrentar as dificuldades que nós temos que enfrentar no nosso dia a dia. E aí, eles com medo, Pedro disse a Jesus, Senhor, se é você mesmo, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. E Jesus falou que a Pedro, vem.
Pedro então desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. O Senhor que vai guiando os nossos passos, vai realizando o impossível em nossa vida. Pedro não tinha como andar sobre as águas. E assim também nós vamos passando pelas dificuldades, o possível, o impossível, grandes milagres vão acontecendo em nossa vida, em nossa história, e a gente vai passando por este mar agitado, por estes ventos contrários, mas não podemos perder o olhar de Jesus. O que aconteceu? Pedro estava andando, sentiu o vento contrário, ficou com medo e começou a afundar. Ele desviou o olhar de Jesus, e isso não pode acontecer em nossa vida. Quando desviamos o nosso olhar do Senhor, quando olhamos para os problemas, para a agitação do mar, a gente pode perder o foco que é Jesus e pode começar a afundar, a se afundar nos erros, nos problemas, nas dificuldades, se esquecendo de que o Senhor está conosco e dizendo: vem, eu estou contigo e eu vou te auxiliar na caminhada, e o impossível pode acontecer na sua vida, até mesmo andar sobre o mar, sobre essas dificuldades. Por isso, olha só quantos ensinamentos este Santo Evangelho de hoje nos mostra. E aí Pedro começou a afundar e gritou: Senhor, me salve! E Jesus estendeu a mão e segurou Pedro. Quantas vezes nós temos que bradar também, gritar: Senhor, me salva, eu estou perdendo a fé, estou vacilando em minha caminhada. E o Senhor vem, estende a sua mão e nos salva, nos encoraja e nos deixa perto dele, para seguirmos firmes a nossa vida. E que a gente possa também proclamar, como os discípulos proclamaram ali quando Jesus subiu na barca com eles, disseram verdadeiramente: Tu és o Filho de Deus. Que a gente possa todos os dias proclamar esta verdade. Senhor Jesus, eu sei que Tu és o Filho de Deus, o Messias, o enviado do Pai, que veio ao mundo para a nossa salvação, para nos proporcionar vida e vida em abundância. E Jesus chegou à outra margem, desembarcaram em Genezaré, e ali os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus, e aí foram a ele os doentes, pediam que tocassem ao menos a barra de suas vestes, e todos que tocaram a sua veste ficaram curados. Quando tocamos em Jesus, aonde? Na palavra, na oração, na Eucaristia, Ele nos cura, porque Ele se torna um conosco. Então que a gente possa se aproximar de Jesus. Ele quer nos tocar, quer nos auxiliar, quer nos fortalecer, nos trazer coragem, fé, esperança, amor, misericórdia. Vamos nos permitir ser tocados pelo Senhor e seguir firmes em nossa caminhada como instrumentos de nosso Senhor Jesus Cristo. E você gostou aqui deste vídeo? Não se esqueça de deixar o seu joinha, o like, se inscrever no canal, ativar o sininho. Isso ajuda muito o canal a crescer, a chegar para mais pessoas com a palavra de Deus. E que Jesus e Maria abençoem muito a sua vida, a sua família. Salve Maria Imaculada!